reflexão desta manhã, Efésios capítulo 6. Faremos a leitura dos versos 10 ao 20, mas na nossa ênfase hoje será no versículo 17, na parte B, sobre a espada do Espírito. Diz assim, Efésios 6:10: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Queridos, nós estamos então estudando sobre a armadura de Deus, vestindo a armadura certa. E o foco hoje será no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Já estamos chegando, ou melhor, quase chegando ao final do nosso estudo expositivo de Efésios, capítulo 6, de 10 a 20. Ou seja, vestindo a armadura certa. E até aqui nós já vimos que devemos tomar toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra todas as ciladas do diabo, cingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E na semana passada nós também vimos que devemos tomar o capacete da salvação, aquela certeza da salvação. E hoje nós veremos também que devemos tomar, juntamente com todas essas outras peças, a espada do Espírito. Então, o cristão, ele precisa se armar espiritualmente. É claro que muitos têm se posicionado com relação ao armamento da população, que é um tema em discussão nos nossos dias, Armamento ou desarmamento? Uns são contra, outros são neutros, outros são a favor, e se posicionam consoante suas análises de textos bíblicos, referindo-se a este tema em especial. Mas nenhum cristão, de forma alguma, poderá jamais ser neutro ou a favor do desarmamento espiritual, nem de forma teórica e nem de forma prática. Todos nós precisamos, de fato, estar armados. O inimigo, ele tem as suas armas espirituais para essa batalha ferrenha que nós travamos diariamente. No entanto, muitas pessoas não têm se defendido e não têm a mínima ideia de como fazer para se proteger diante dos ataques malignos. Outras têm se defendido, se protegido de forma ineficiente. Outros ainda com ímpeto de arrogância e também junto com uma ignorância, têm atacado o inimigo usando as armas providas pelo próprio adversário. E isso não tem poder nenhum contra o nosso inimigo. Nós devemos estar armados e devemos ajudar a armar
outras pessoas, outros soldados nessa batalha, não com as armas carnais, não com as armas terrenas, não com as armas dessa milícia terrena aqui, né? Mas com as armas espirituais que são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas. A palavra de Deus, que aqui é colocada como a espada do Espírito. Tomai também a espada do Espírito. Tomai, nós já vimos na semana passada que é o imperativo do verbo grego dekomai, que é receber, tomar. Então no imperativo é recebei das mãos do grande comandante, daquele que está comandando todas as coisas, recebei das mãos dele, apossai-vos, pegai e usai. Então a ideia também é pegai, tomai também, é a ideia de juntamente com o capacete da salvação e as demais peças, né? Agora tomai também a espada do Espírito. Ela deve ser tomada por mim e por você, deve ser recebida das mãos do Senhor, apossada. Ela não é uma arma para ser usada à parte do restante da armadura, ou fora do contexto de toda a armadura de Deus. Todos os itens dessa armadura que Paulo nos fala aqui em Efésios 6, todos estes itens estão interligados entre si. E cada um deles, destes itens, envolve também Cristo, envolve a palavra de Deus e envolve o Espírito Santo. Todos ligados diretamente ou especialmente à nossa mente, ao nosso coração e à nossa conduta na nossa vida prática. Precisamos levar em consideração esses pontos. Mas antes quero observar aqui que o texto nos fala sobre a espada. E naqueles dias do apóstolo Paulo para o soldado romano, que é o que Paulo tem em mente aqui, haviam dois tipos de espadas. Uma mais longa e outra mais curta, ambas com a função ou com as funções tanto de ataque quanto de defesa, e eram usadas no combate corpo a corpo, tanto a mais longa quanto a mais curta, E semelhante às demais peças, itens desta armadura, ela tinha também a função de ataque, não apenas de defesa. No entanto, essa espada que Paulo menciona aqui como a espada do Espírito, parece que ele tem em mente não aquela espada longa, mas aquela mais curta, usada pelo soldado e que ficava na sua bainha, ou seja, fixada no cinturão da verdade, e ela era usada aqui para tanto atacar quanto para se defender. Então, na luta espiritual, as ações de ataque e de defesa, elas andam juntas, como na luta física também corporal. Tá? No entanto, com a espada menor, o soldado travava uma luta mais próxima, mais corpo a corpo ainda, do que usando aquela espada comprida. Essa espada menor, ela é usada aqui como a metáfora para este texto, tomai a espada do Espírito. Nós veremos mais adiante que o fator principal para a defesa não seria especificamente o tamanho dessa espada, mas o saber manuseá-la em meio aos combates ferrenhos que nós travamos. E antes de ir para este combate real, este combate ferrenho, o soldado de Cristo, ele precisa passar por um treinamento. Assim como o soldado também, ao usar essa espada, ele precisava para um treinamento tanto para saber se defender, como também para saber atacar, adentrando ao território inimigo. A espada do Espírito, é assim que Paulo a chama. E a interpretação dessa metáfora aqui é definida pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Eu queria começar aqui, antes de explicar o que é essa espada do Espírito, dizer o que não é a espada do Espírito. Não se trata de uma espada forjada pelo próprio soldado, como se cada soldado produzisse a sua espada pelo seu próprio conhecimento, pelas suas próprias forças, pelo seu próprio mérito, pela sua própria sabedoria humana. Não, é que é uma espada que já é pronta, que Paulo diz, tomai, então ela já é entregue pronta, é entregue pelo comandante ao soldado. E nessa ideia do nosso conhecimento forjar
uma espada para nós mesmos, né, não vai fazer sentido na luta contra o adversário. Nenhum conhecimento humano, nenhuma inteligência humana vai assustar o inimigo, nosso adversário, e muito menos vencê-lo, né, nessa terrível luta. Também não é uma espada de ferro literal. Não é uma arma física, carnal, né, terrena, como se usa nas batalhas pelos gladiadores. Não é uma nova revelação também do Espírito, acrescida ou sobreposta à Escritura, né, a qual supostamente daria alguma vantagem para o soldado contra o adversário. Não é essa nova revelação. Na verdade, isso se coloca como uma arma do inimigo e não como uma armadura de Deus, como a espada de Deus. Também não significa que o Espírito, por ser a espada do Espírito, o Espírito Santo vai colocar na mente do crente novas palavras que ele nunca viu, nunca ouviu, nem estudou antes, né? Como se essas palavras surgiriam de uma forma mágica e iriam derrotar o adversário. Não é essa a ideia, né? Também não é uma espada plástica. Por que eu estou falando isso? Porque nos nossos dias tem algumas igrejas, alguns religiosos que têm vendido algumas espadas plásticas, dizendo essa é a espada que vai matar o seu adversário, que vai derrotar o seu inimigo, né? É a espada do Espírito. Então não é essa vendida em campanhas por esses falsos mestres, falsos profetas, que usam dessas artimanhas para poder enganar as pessoas. Essa espada plástica, ainda que ungida, ainda que consagrada, não vai ter poder nenhum contra o nosso adversário espiritual. Também não é um livro místico para se ter na estante, né? Abrindo, por exemplo, no Salmo 91 ou no Salmo 23 e deixar lá como se isso fosse espantar os poderes das trevas, e então o diabo não vai se aproximar porque está aberto no Salmo, a Bíblia está aberta no Salmo 91, e nem muito menos pegam a Bíblia fisicamente para poder bater na pessoa que discorda de você, ou que esteja provavelmente sendo usada pelo inimigo, e aí o diabo vai sair, o demônio vai sair dela. Não é nada disso. Então, Paulo diz que é a espada do Espírito. E por que ela é a espada do Espírito? Primeiro, por causa da sua origem, né? Ou seja, ela é inspirada pelo Espírito Santo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a Escritura é inspirada. E Pedro nos diz que porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a origem dela é o Espírito, ela é sagrada porque é palavra de Deus, do Espírito Santo, dada por Deus, dada pelo Espírito Santo. Ainda que a espada esteja em nossas mãos, ela não é nossa, ela é do Espírito. E podemos dizer então que ela também é de Cristo, é do Espírito Santo e é a palavra do próprio Cristo. Então ela é a espada do Espírito por causa da sua origem divina, mas também por causa do seu ensino espiritual. O Espírito Santo é o mestre que nos ensina a própria palavra de Deus, ou seja, ele fala conosco através das Escrituras Sagradas. Como o próprio Calvino disse uma frase muito importante, que diz: quando a Bíblia é aberta e pregada com fidelidade, é o próprio Deus falando, é o próprio Deus nos ensinando. Então, ela é de origem divina e é um ensino divino, porque é um ensino divino para as nossas vidas, é um ensino espiritual para os nossos corações. Então, a palavra é a revelação especial de Deus para guiar o homem, né, em meio à sua vida e também nessa batalha espiritual. Porque a palavra é a revelação de Deus, ele se revela a si mesmo em sua palavra, e ele revela a sua vontade em sua palavra. E isso de um modo especial para mim e para você. Então, é por meio dela, da palavra de Deus, de modo ordinário, né, que o Espírito vai nos guiar, que
que o Espírito vai nos ensinar, que o Espírito vai nos orientar, que o Espírito vai nos lembrar, que o Espírito vai nos convencer e assim por diante. É pela palavra, então é nela e por ela que o Espírito vai de fato nos ensinar. Por isso que ela é a palavra do Espírito, por causa da sua origem, do ensino, mas também por causa do seu poder transformador, que é um poder que cria e que sustenta todas as coisas. A Bíblia diz que o universo foi formado pela palavra e o Espírito de Deus estava ali presente nos atos da criação de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo, por sobre as águas. Então o Espírito sempre esteve presente. E o autor de Hebreus deixa isso bem claro quando ele diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Ou seja, é a palavra de Deus que criou todas as coisas. É uma citação, uma referência a Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando diz que disse Deus, haja luz e houve luz. Haja luz e houve luz. E é claro que além de envolver a terceira pessoa da Trindade, envolve também a primeira pessoa da Trindade, esse aspecto, envolve o Filho, o Logos divino, a palavra de Deus encarnada. E João cita isso lá no capítulo 1 do seu Evangelho, quando ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, sem Jesus, sem o Verbo de Deus, nada do que foi feito se fez. Ele diz no versículo 14, a vida estava nele, diz que o Verbo se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E o autor de Hebreus, ele vai dizer que nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, pelo Verbo encarnado, a quem Deus constituiu como o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também, por Jesus, foi feito o universo, foi formado o universo. Então Jesus é o resplendor da glória e expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, como diz o autor de Hebreus capítulo 1, no versículo 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É o Verbo de Deus, o Verbo encarnado, que não só criou todas as coisas, mas também sustenta todas as coisas. Então a palavra é a palavra do Espírito por causa também do seu poder criador e do seu poder sustentador. É a palavra de Cristo, é a palavra do Espírito. Então o contexto desta passagem e o contexto de toda a Escritura Sagrada, ela vai nos mostrar que revestir-se da armadura de Deus é revestir-se do próprio Cristo, é encher-se também do Espírito Santo. No capítulo 5, antes aqui, Paulo está dizendo, enchei-vos do Espírito Santo. Então a ideia é a continuidade e na sequência ele vai falar sobre a armadura. Então uma das formas de nós, de fato, nos vestirmos da armadura, é enchermos-nos de Cristo e é enchermos-nos do Espírito Santo em nossas vidas. Então a palavra é a espada do Espírito, por causa da sua origem, por causa do seu ensino e por causa do seu poder, que é um poder criador, sustentador, mas também é um poder destruidor. A palavra de Deus, ela é forte, ela é poderosa. A voz do Senhor é poderosa e ela despede chamas de fogo. A Bíblia é colocada como um martelo que despedaça a rocha, nesse sentido destruidor, nesse sentido de peso, de força, de ataque. Então a palavra tem esse poder, não só criador, mas também destruidor. E referindo-se a Cristo, o Verbo de Deus, o apóstolo Paulo também diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, dos versos 8 a 10, ele diz que Jesus matará o homem da iniquidade, o iníquo, com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. A ideia de o sopro da sua boca, mais uma vez relacionando Jesus,
O verbo de Deus, né, com o sopro da sua boca, vai esmagar o homem da iniquidade, né, ou iníquo, que é segundo a eficácia de Satanás, que disse lá. Né? Mas nessa mesma relação, o apóstolo João vai em Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, ele fala sobre a espada que sai da boca de Jesus, do Filho de Deus, e lá no versículo 13 do capítulo 19, ele fala que é o verbo de Deus. Então, há uma espada que sai da boca do verbo de Deus, para com ela ferir as nações, para com ela executar a ira de Deus, o furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso sobre todas as nações ímpias, sobre o mal. Então, é uma relação clara também da palavra de Deus, que é a espada do Espírito com o poder destruidor. Não é só um poder criador, sustentador, é destruidor, mas é também restaurador. Né? Ou seja, a palavra de Deus ela é relacionada com a restauração da nossa alma, como nós lemos no início do Salmo 19, né? A palavra, a lei do Senhor, ela restaura a alma. Então, o próprio apóstolo Pedro também vai dizer-nos que fostes regenerados, ou seja, nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e tem esse poder regenerador, restaurador na nossa vida. Então, ela é a palavra do Espírito. Então, a palavra do Espírito também por causa da sua aplicação. Ou seja, o Espírito Santo é que aplica a palavra nas mentes e nos nossos corações. Se o Espírito não aplicar essa palavra lida, ouvida, pregada ao coração do homem pecador, nenhum efeito ela terá para lhe dar a vitória. Muito menos vitória contra os nossos adversários espirituais. Né? E Hebreus, queria citar Hebreus capítulo 4, versículo 12, fazendo essa relação da espada do Espírito com a palavra de Deus, que diz em Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E ele finaliza no versículo 13 dizendo, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Então aqui é possível ver a ação do Espírito Santo que perscruta todas as coisas. A palavra é palavra do Espírito e o Espírito age, né, por meio da palavra. Né? Ele está presente e ele age por meio da palavra. Assim, o Espírito que penetra todo o nosso ser e nos conhece por inteiro e conhece todas as criaturas, aplica essa palavra em nossas mentes e em nossos corações. Então, por causa dessa aplicação também, ela é a palavra do Espírito. Porque sem o Espírito Santo não há essa aplicabilidade direta no nosso interior, em nossa mente, em nosso coração. Então, ela vai abranger todas as áreas da nossa vida. E isso em todas as épocas, em todos os momentos do nosso viver e em todas as gerações. Não uma área da nossa vida em que a palavra de Deus não deva ser aplicada pelo Espírito Santo como sendo a nossa regra de fé e prática. Ela então vai julgar todas as coisas na nossa vida, ela vai nortear todas as coisas de forma eficaz em nossas vidas, seja no âmbito da família, seja no âmbito das finanças, seja no âmbito do trabalho, da política, né? No âmbito também da educação, da arte, da sexualidade, da moralidade, da espiritualidade. Em tudo, a palavra de Deus vai ser aplicada pelo Espírito Santo de forma eficaz para nortear o nosso viver, a nossa conduta, né? Não só a nossa forma de crer, teoricamente, mas a nossa prática constante também dirigida pelo próprio Espírito na sua palavra. Então, isso me lembra logo das palavras de Jesus, quando ele ensina sobre edificar a casa sobre a rocha. Ele diz que todo aquele que ouve as palavras de Cristo
né, e a pratica, este é semelhante àquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí veio os ventos, veio a tempestade, né, e poderíamos então também acrescer aqui a ação do inimigo, que faz parte destes temporais da nossa vida, né? Vem o inimigo, que é aquele que está firmado na palavra, ele vai estar de fato preparado, vai estar, né, pronto para lidar com todas essas adversidades e esses ataques do inimigo. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui envolve todos os 66 livros, né, da Escritura, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, e envolve tudo o que está na Escritura Sagrada. E isso como sendo a palavra de Deus, como sendo a verdade de Deus, não uma verdade relativa, subjetiva, que é manipulada conforme a conveniência pessoal de cada um, não, mas é a verdade absoluta de Deus. E aqui é a verdade absoluta que é aferidora, que é norteadora de todas as demais verdades, de todas as coisas, porque a verdade é a revelação divina e não uma revelação humana. Então ela também envolve o caráter permanente da palavra, quando diz que é a palavra de Deus, toda essa verdade absoluta, é aquela que não passará, é aquela que nem um tio da lei vai passar, vai falhar, passa céus e terra, como diz Jesus, né? Mas a palavra dele não passará jamais. Então é essa palavra de Deus que é a espada a espada do Espírito, e que nós devemos tomá-la. E é claro que também é a doutrina dos apóstolos, ela envolve essa relação clara com os ensinos deixados por Jesus para os apóstolos e lembrado pelo Espírito Santo aos apóstolos, né? Então ela envolve essa doutrina que a igreja primitiva se envolvia, perseverava nela constantemente, diariamente, lendo, estudando, se reunindo para meditar na palavra e também praticando essa palavra continuamente. Então é a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, ela é a arma mais ofensiva de toda a armadura, mas também vai ter o seu aspecto defensivo, como nós veremos, ou seja, a defesa, o ataque e o contra-ataque fazem parte deste combate cristão. Mas nós vamos então observar primeiramente o aspecto defensivo da espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus. Guardando a palavra no coração para não pecar contra Deus, nós estamos nos protegendo, nós estamos nos defendendo das armações do inimigo. Lembrando que ele lança as suas setas, ele vai tentar, ele vai distrair, ele vai atacar, mas guardando a palavra no coração, nós não pecamos, não damos brecha para o inimigo, não entristecemos o Espírito. Então a palavra é e deve ser guardada em nosso coração. Então ela também nos ajuda a vencer, quando nós, de forma defensiva, ela nos ajuda a vencer todas lembram dos ataques, dos dardos inflamados? As falsificações malignas, as atrações, as seduções, as tentações malignas, as distrações que tentam envolver o cristão com as coisas deste mundo. Então ele tenta embaraçar o soldado cristão com as coisas deste mundo, e a palavra de Deus vai nos proteger contra isso. As acusações do maligno, as perseguições do maligno, fundamentado nas Escrituras, nós estaremos protegidos contra todos estes ataques. Então, ela também é o nosso alimento espiritual na batalha espiritual. Ela nos dá crescimento, ela nos fortalece, né? E precisamos dessa palavra, deste alimento forte para nossas vidas. Devemos nos alimentar deste genuíno leite espiritual. E o próprio Jesus, numa luta espiritual contra o diabo, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, ele usa a palavra, defendendo a argumentação de que a palavra precisa fazer parte da nossa vida, ser o nosso alimento espiritual em meio a essas lutas espirituais.
Porque se não estudarmos adequadamente a Bíblia, nós acabaremos nos enfraquecendo espiritualmente, estaremos fragilizados diante dos ataques do inimigo, dos nossos adversários, do diabo, da carne, do mundo. Né? É preciso se alimentar da palavra de Deus. E toda a Escritura nos foi dada para justamente isso, nos alimentar, nos ensinar, nos preparar, nos dar como um instrumento de defesa para as nossas vidas. Nesse aspecto da defensiva do soldado cristão, né, que nós estamos observando agora, né, o apóstolo Pedro nos diz que ele nos adverte para sermos sóbrios e vigilantes por causa do adversário que anda em derredor procurando alguém para devorar. E ele diz que nós devemos resistir-lhe firmes na fé. A ideia de resistência aqui é uma ideia de fato do aspecto defensivo do soldado cristão, né? A ideia de que devemos resistir firme na fé, porque o inimigo anda em derredor atacando, e ele não ataca somente aqui, ele ataca em todos os lugares do mundo, como ele diz lá, e coisas semelhantes a essas estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, a ideia de resistir firme na fé, né? E Tiago também nos adverte dizendo: sujeitai-vos a Deus, né? E resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Então o fato é que o crente indo ou ficando, né? Indo por todo o mundo, né? Indo por todas as nações, né? Ou ficando, ele vai ser atacado. Não tem jeito. Indo ou ficando, o inimigo não vai dar trégua para ele, e ele então precisará primeiramente, é claro, se sujeitar a Deus e resistir firmemente ao diabo. Assim o inimigo fugirá de vós, fugirá dele. Então, com a espada, o crente se defende. Ela tem esse aspecto protetor, esse aspecto defensivo, mas também ela, com a palavra, com a espada, o soldado rompe pelas fileiras adversárias. E eu quero observar agora então esse aspecto da palavra, da espada, como sendo um instrumento não só de defesa, mas também de ataque, né? Eu quero ressaltar aqui que eu não concordo com as ideias do movimento Batalha Espiritual, né? Como eles, principalmente nas suas investidas verbais, que quase sempre são inúteis contra os poderes das trevas, né? Eles usam alguns jargões, algumas frases prontas, né, como se isso tivesse um poder contra o maligno. Eu não aceito essas ideias de investidas contra o maligno dessa forma estúpida, de uma forma ignorante e arrogante, né? Mas também não concordo com a interpretação de que a Bíblia diz que o cristão é apenas um defensor, ou seja, que ele fica apenas na retaguarda, apenas na espera, apenas na defesa, esperando os ataques do maligno. Vejo que há vários sentidos bíblicos que colocam o crente na posição de ataque. Primeiro, porque nós somos enviados ao mundo, nós somos enviados ao território inimigo, esse mundo que jaz no maligno. Nós somos enviados às nações que estão sobre o poder das trevas. E quando nós fielmente pregamos a palavra, ou quando nós fielmente cantamos a palavra, louvamos a Deus com hinos, com salmos, com a palavra de Deus, nós de fato estamos contra-atacando, né, o inimigo. Nós não estamos apenas nos defendendo, apenas resistindo. Nós pregamos o Evangelho, a palavra, e ele contra-ataca. E nós resistimos firmemente. Então, esses ataques e contra-ataques são fatos, né, de ambos os lados, tanto do aspecto da igreja, do soldado cristão, quanto do aspecto do inimigo. Ele ataca, ele contra-ataca, e nós atacamos e contra-atacamos também, e nos defendemos, logicamente. Então, quando a igreja também denuncia as injustiças e as mentiras, as corrupções que estão impregnadas na sociedade, na política ou na própria igreja, quando a igreja denuncia essas injustiças e essas mentiras e corrupções, ela está contra-atacando também.
Ou seja, não é apenas uma defesa contra as trevas. Quando a igreja está sendo luz no mundo, ela não está apenas se defendendo, ela está atacando as trevas de fato. Ou seja, da mesma forma, quando ela é sal da terra, ela não está apenas no aspecto defensivo. Não, porque vidas são libertadas, vidas são tiradas do cativeiro, vidas são tiradas das garras do diabo, e isso, de fato, é um ataque ao império das trevas, e é um ataque duro. Não estamos apenas numa questão uma questão defensiva contra os nossos inimigos. E até mesmo quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é lógico que ali é uma ideia de resistência, né, no aspecto defensivo, mas traz a ideia de uma igreja edificada sobre Cristo, né, que é a rocha, né, e que é vitoriosa, e que é vitoriosa sobre a morte, é vitoriosa sobre os poderes do mal, mas é uma igreja que não é só que fica parada esperando, é uma igreja que avança sobre toda a terra. O que é ligado, o que é desligado na terra, no céu, está relacionado, e não apenas numa região, numa igreja de 4 paredes, a ideia de a igreja edificada ali, a igreja universal, e a igreja que avança sobre todo mundo. Então não é apenas no aspecto de defesa, mas tanto quando defendemos ou quando atacamos o inimigo, nós o fazemos sempre no poder de Deus, sempre com a armadura de Deus, com as armas poderosas em Deus, e sempre em Cristo, pelo poder de Cristo, pela palavra de Deus. Nós estamos armados das Escrituras Sagradas, né, e dirigidos sempre pelo Espírito Santo. Então, nós estamos no mundo, um mundo que jaz no maligno, um mundo tenebroso, e esse é o nosso campo de batalha, mas é também o campo de batalha do nosso adversário, né? Então, nós não podemos viver ou conviver pacificamente com as trevas. Nós não podemos viver passivamente também em relação a tudo que o inimigo está fazendo. Nós não apenas nos defendemos, nós também atacamos o nosso adversário. E eu queria aqui fazer uma relação de como Jesus usou a própria palavra de Deus, né, numa batalha espiritual, quando ele foi tentado no deserto pelo diabo, né? Ou seja, ele resistiu ao diabo fazendo uso fiel, uso confiante da palavra do Senhor. Observemos que Jesus foi levado ao deserto, lá em Mateus capítulo 4, né, a partir do versículo 1, diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus e para ser tentado pelo diabo. E nessa luta travada ali naquele deserto, e não só travada no deserto, foi uma luta travada espiritualmente, foi uma luta também travada na mente ali. Observamos que tanto Jesus quanto o diabo vão usar a palavra de Deus, né? É interessante isso, mas o diabo ele vai usá-la de forma distorcida, né? Fazendo mudanças fora do contexto, né? E na primeira parte da tentação, o diabo tenta Jesus após este jejuar por 40 dias e 40 noites e ter fome. Ele disse: se és filho de Deus, manda essas pedras, né? Manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, é uma tentação, né? E Jesus responde, né? Está escrito, está escrito. E o que Jesus responde para ele? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, está escrito, ele cita Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, né, que é de toda a palavra de Deus que o homem vive. Ele não se alimenta apenas de pão, de coisas materiais físicas, mas da palavra que alimenta a nossa alma. E Jesus estava ali com fome, mas ele estava alimentado espiritualmente, e ele resiste à tentação de Satanás, né? Citando a palavra e se alimentando da palavra também. Na segunda parte nós vamos ver a tentação, o diabo dizendo: se és filho de Deus. Novamente ele tenta, né, aqui, se ele sabia que Jesus era o filho de Deus, mas ele diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha só, o próprio Satanás usa a escritura dizendo: está escrito, olha lá
Vai lá no Salmo 91, verifica lá. Ele diz que aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Está lá escrito. Está ou não está? Mas Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí a citação de outro texto de Deuteronômio, agora no capítulo 6, versículo 6. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira parte da tentação, levou ainda o diabo a um alto monte, e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus lhe respondeu novamente, retira-te, Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Ou seja, Jesus respondeu todas aos três aspectos da tentação, ou das tentações aqui, está escrito, está escrito, está escrito. E isso nos serve de exemplo. Jesus venceu todos os ataques e tentações usando a palavra de Deus dentro do seu contexto e combatendo o uso dessa palavra fora do contexto original. Lembremos que o princípio hermenêutico saudável ou reformado considera que a Bíblia explica a própria Bíblia, ou seja, e sem entrar em contradição contra si mesma. Devemos interpretar corretamente a palavra de Deus. É o que nós aprendemos aqui em Mateus 4, nesse aspecto da tentação. Está escrito, está escrito, está escrito. Contradizendo aí a ideia de Satanás de está escrito fora do seu contexto. Então, mesmo que seja um pequeno desvio da palavra, será palavra de homem, não palavra de Deus. Devemos conferir a Escritura com a Escritura sob a iluminação do Espírito Santo de Deus. Então este foi apenas um dos muitos e excelentes exemplos deixados pelo nosso próprio Jesus de como nós podemos vencer o inimigo usando a palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito. Ele venceu, Jesus venceu por nós, para que nós fôssemos mais que vencedores e usássemos esses mesmos métodos e ensinamentos que ele nos deixou. Então essa guerra espiritual, ela seria impossível de vencer por nós, ser vencida por nós, se não fosse pelo poder de Deus, se não fosse pelo poder de Cristo, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Então precisamos nos revestir, tomar, empunhar essa palavra do Espírito. Então é responsabilidade do soldado de Cristo se preparar adequadamente para essa luta espiritual, para essa batalha. Mas como é que ele pode fazer isso? É preciso observar que o soldado romano, antes dele ir para a batalha e usar a espada, ele precisava de um bom treinamento para esse combate direto e real. Ele precisava antes treinar e treinar e treinar. E nós, considerando que a espada é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, precisamos conhecer a palavra de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, muita gente, em meio a essa luta espiritual, tem perecido, tem sofrido justamente por não conhecer a palavra de Deus. Então, o ato de estudar a Bíblia é fundamental. Decorar versículos e textos inteiros da Bíblia, isso é muito importante. Mas eu quero dizer que, por si só, apenas decorar versículos e textos da Bíblia não configuram a preparação necessária de um soldado para o combate. Mesmo que este ainda faça um curso de teologia até completo, não é apenas um assentimento teórico na mente do soldado cristão. O soldado bem treinado aqui é aquele que não só é conhecedor da palavra, mas também confia na Bíblia, confia na palavra de Deus, ele é fiel à palavra de Deus, ele é reverente à palavra de Deus, e ele coloca essa palavra de Deus em prática, não apenas de forma teórica na sua vida, citando ela verbalmente. Então é aquele que guarda a palavra no coração.
Então, a ideia de preparar é essa, é conhecer, mas é confiar nela, é de ser fiel a ela, de ser reverente a ela e colocar essa palavra de Deus em prática no seu viver diário. Ou seja, ele guarda a palavra no coração para não pecar contra Deus. Ele a mantém na bainha, né, a bainha do cinturão da verdade, né, que tinha um espaço para que essa espada menor fosse colocada ali, mas ela era usada sempre que necessário. Então, o soldado cristão faz um bom uso dessa palavra. Então, é muito importante que o cristão, ele, para ser preparado adequadamente, ele participe dos estudos bíblicos da igreja, ele participe das escolas dominicais, que ele participe, e ele mesmo leia, medite, estude a Bíblia, aprofundando os seus conhecimentos das Escrituras Sagradas. É preciso que ele se envolva, e até estude em casa, pessoalmente, não apenas no estudo bíblico durante a semana ou na escola dominical, que é pequeno o tempo, pouco tempo que nós temos para ali estudar toda essa profunda Escritura Sagrada. E precisamos tirar tempo para nos preparar adequadamente para essa batalha. Que assim como o machado para funcionar bem, para executar bem a sua função, ele precisa ser afiado, e afiado constantemente. Assim também a espada, ela precisa ser afiada, ainda mais se considerarmos aqui a espada de dois gumes, a espada que corta dos dois lados, ela precisa ser afiada dos dois lados, tanto no aspecto teórico quanto no aspecto prático. Eu conheço a palavra, estudo a palavra e eu vivo. E vou me preparando e vou afiando cada dia mais. E é claro que essa afiação é obra do Espírito Santo em nossas vidas. E isso vai acontecer quando o soldado medita na lei do Senhor, de dia e de noite, quando o soldado começa a praticar essa palavra, quando ele estuda diligentemente a sagrada letra, a lei do nosso Deus. Então é este soldado cheio do Espírito Santo, será como aquele obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, como Paulo exorta ao seu filho na fé, Timóteo, o obreiro que maneja bem a palavra da verdade. É esse sentido de nós usarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não apenas teoricamente, mas manejá-la bem. E praticá-la, é claro. Então a vitória ela já está garantida, ela nos foi dada, ela já nos foi concedida por Cristo. Cristo venceu por mim, ele já venceu o diabo, ele já venceu a morte, ele já venceu todos os poderes das trevas ali na cruz do Calvário. Ele já ressuscitou, já subiu aos céus em glória, e ele voltará. Mas toda essa vitória já foi dada por Cristo, mas isso não nos deixa livres para um despreparo. Temos que estar sóbrios, temos que estar vigilantes, temos que estar sempre preparados contra todos esses ataques do inimigo, vestindo a armadura certa, tomando a armadura certa. E o que não é essa armadura certa, Paulo vai dizer lá no capítulo 4 da própria epístola aos Efésios, quando ele diz, no capítulo 4, versículo 18, começando no versículo 17, ele diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então a ideia de Paulo lá, contrário ao que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, os gentios é que andavam na vaidade dos seus próprios pensamentos. E ele continua dizendo: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Então, quando se anda na vaidade dos pensamentos, obscurecidos pelo próprio entendimento, então isso não é tomar a armadura certa. Também, quando se busca uma ajuda, uma proteção, nesses chamados livros de autoajuda, não se encontrará nenhum poder contra
contra o maligno, contra as trevas. Esses livros de autoajuda irão até massagear o ego da pessoa, mas não irão lhe abrir os olhos espirituais de forma alguma. Elas não vão poder contemplar a realidade de si mesma, a realidade de Deus, a realidade do diabo, a realidade do mundo, da nossa batalha. Livros de autoajuda não são eficazes de forma alguma. Na verdade, são armas do próprio inimigo. Então precisamos ficar vigilantes com relação a isso e tomar a armadura certa. As filosofias também humanas, elas não têm poder contra os poderes das trevas. Por mais cultas que essas filosofias sejam, por mais inteligentes e bem elaboradas que elas sejam, o diabo não teme palavras humanas, ele não teme esse conhecimento humano, ele não teme os sofismas, os jargões, o positivismo, eu posso isso, eu decreto aquilo, não, eu vou pensar positivo, como se isso tivesse poder contra o inimigo. A eloquência, a aparência de sabedoria, nada disso irá proteger o soldado. Por isso é preciso tomar e se vestir da armadura certa, tomar a espada certa, que é a palavra de Deus. Mas nem mesmo a palavra de Deus, usada fora do contexto ou mal interpretada, como nós vimos, o diabo é que usa da palavra de Deus, tirando um versículo do texto e usando para o seu pretexto. Então muita gente tem usado a palavra do Senhor para poder satisfazer, para poder corroborar as suas ideias pessoais. E isso é engano, isso é armadilha do inimigo, isso satisfaz os próprios propósitos do diabo. Então é uma brecha para que o inimigo engane e destrua as vidas. É preciso tomar a armadura certa e não apenas a palavra de Deus usada de forma equivocada. Porque há muitas falsas doutrinas por aí. O próprio Jesus já nos advertiu na parábola do semeador. Ele diz que o semeador saiu a semear, e ele sai a semear a palavra. No entanto, o diabo vai atrás semeando o joio. Ele semeia aquilo que é destruidor, aquilo que é enganador, aquilo que é uma falsa doutrina. E as duas coisas vão acabar crescendo juntas, e é preciso ter cuidado e discernimento, porque tomar a espada certa, vestir-se da armadura certa, não é vestir-se do joio de falsas doutrinas, é tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a vitória na batalha, ela só é possível em Cristo. Ela só é possível com a palavra de Deus. Ela só é possível no poder do Espírito Santo de Deus. Então queremos concluir esse sexto ensino sobre a armadura de Deus, a armadura certa, aqui no caso hoje, a espada do Espírito, dizendo que é possível o cristão se posicionar contra o desarmamento da população. Muitos têm feito isso, acho que a maioria, contra o desarmamento. Muitos também têm se posicionado de forma neutra, nem mais nem menos, o que decidir para mim está bom. Outros a favor, e sempre usando os seus argumentos bíblicos. Isso aí é até tolerável, essas diferenças de opinião com relação ao desarmamento físico. Mas em hipótese alguma, o cristão deve se posicionar neutro ou a favor do desarmamento espiritual. Lembremos disso. Seja na forma teórica, eu preciso crer na palavra de Deus, eu preciso tomar toda a armadura de Deus, e também na forma prática. Eu preciso colocar essa armadura, essas peças todas da armadura de Deus em prática no meu viver, na minha conduta diária. Porque lembremos que o nosso adversário, ele tem armas. E ele usa essas armas nessa luta espiritual. Contudo, tem muita gente que ainda não tem a mínima ideia de como se proteger desses ataques. Outros estão se protegendo de forma ineficiente com esses jargões e clichês
evangélicos que não têm efeito nenhum contra o nosso inimigo. E outros ainda de forma ignorante estão até atacando o adversário usando armas providas pelo próprio adversário. E isso também não tem efeito negativo nenhum contra o nosso adversário. Então devemos estar armados usando a armadura certa. E também devemos ajudar outros a se armarem, não com as armas terrenas ou carnais, mas com as armas espirituais que são poderosas em Deus. Nós já sabemos que todos os itens da armadura estão interligados entre si e que precisamos de todos estes itens da armadura. E já vimos também que cada um destes itens envolve Cristo, o Espírito Santo e a palavra, né? E todos estão especialmente ligados à nossa mente, ao nosso coração, à nossa conduta, né? À nossa prática diária. E é justamente aí que o diabo quer atacar, né? Com as suas muitas formas de agir. Ele quer atacar na mente, ele quer atacar no nosso coração, ele quer atacar na nossa forma de viver diariamente, na nossa conduta diária. Estejamos atentos, tomemos, né? Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembremos que ela é originada, inspirada por Deus. Ela é o instrumento do Espírito para o nosso ensino. Ela é a revelação de Deus e da vontade de Deus para as nossas vidas. E não há nenhuma área sequer na nossa vida em que a palavra não deva ser a regra de fé e prática para o soldado cristão. É com ela que nós estaremos protegidos e preparados nessa luta espiritual. Seja uma luta espiritual no âmbito da família, a palavra de Deus vai nos orientar. Tome a espada do Espírito e use ela no âmbito da sua vida familiar. Não para atacar pessoas, mas para poder atacar o inimigo e todas as artimanhas dele na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida profissional, né, na vida política do nosso país. É a palavra de Deus que nos norteará, né, em todas as nossas posições, né, em todas as nossas condições. Então, com relação a tudo na vida, tome posse, né, da palavra de Deus, ou seja, apossai-vos dela. Leia, medite, estude as Sagradas Escrituras, participe dos estudos bíblicos da igreja, participe das escolas dominicais, estude as lições antecipadamente, leia em casa, medite na Bíblia sempre, faça um plano de leitura da Bíblia, né, e procure sempre colocar ela em prática. E também pregue a palavra, pregue a Bíblia, a Sagrada Escritura em todas as circunstâncias, em todas as épocas, em todos os lugares. Seja luz do mundo, seja luz em meio às trevas. É assim que nós vamos, de fato, colocar em prática a palavra de Deus, não apenas tendo ela em nossa mente. Não se cale diante dos falsos ensinamentos. Não se cale diante dos falsos profetas, diante das leis e filosofias humanas contrárias à vontade de Deus, contrárias à palavra de Deus. Então, tome posse da armadura de Deus, tome posse da palavra de Deus, não no sentido do termo neopentecostal, mas de se apossar. Nós recebemos. Deus já nos deu, ela é uma dádiva do Senhor. Que Deus assim me abençoe e abençoe a sua vida, para sempre estarmos revestidos de toda a armadura de Deus e ficarmos firmes contra toda cilada do nosso adversário. Amém?